Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e eu estou de novo aqui no Refúgio Cristão para o nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu quero aproveitar para te convidar para conhecer esse lugar lindo, cheio de árvores, cheio de flores e algumas até eu mesma que plantei, um lugar cheio de passarinhos e principalmente cheio de muito ar puro. Então vem conhecer, vem tomar um cafezinho aqui com a gente. É só entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo e vai ser um prazer receber você aqui. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito sério e que vai te fazer refletir um pouquinho sobre como tem sido a sua caminhada cristã. Como é que você tem se relacionado com Jesus? Você é um seguidor ou é um admirador de Cristo? Você tem seguido Jesus só de longe? Se você sabe que precisa sair de cima do muro e tomar uma decisão, então fique ligadinho aí, porque o nosso tema hoje é admirador ou discípulo? A escolha é sua. Então vem para cá. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 somente, que diz assim, Mateus 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse texto, Jesus está querendo mostrar para a gente a importância e o preço do discipulado. Porque seguir Jesus é abraçar um projeto que exige renúncia, exige sacrifício, exige muita perseverança. A gente sabe que a vida cristã não é um convite para um parque de diversões, mas é uma jornada que requer renúncia e esse tem sido o problema para muita gente que quer seguir Jesus, mas não quer abrir mão de muita coisa que vem carregando, mas que não combina com a caminhada cristã. A gente até quer ser seguidor de Jesus, mas do nosso jeito. Mas só tem uma espécie de seguidor, que é o discípulo. Esse é o verdadeiro seguidor de Cristo. E foi por isso que Jesus ordenou para a sua igreja, para cada um de nós. Ele ordenou o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse texto está em Mateus 28, 19. Se Jesus quisesse admiradores, ele teria dito assim: fazei admiradores de todas as nações. Jesus sempre foi seguido por multidões de pessoas, mas ele sabia que essas multidões que o seguiam só estavam atrás de quê? De milagres, da cura, das bênçãos materiais. E essas pessoas não estavam dispostas, então, a trilhar esse caminho da renúncia que a gente falou. E nem queriam, então, pagar o preço do discipulado. Porque um discípulo, ele segue as pegadas de Cristo. E Cristo escolheu qual caminho? O caminho da cruz. Jesus, então, ele não só abraçou o caminho da cruz, mas ele exigiu a mesma coisa dos seus seguidores, dos seus discípulos. E muitos querem, então, só o glamour do Evangelho, mas não querem a cruz. Eles querem seguir o Evangelho, mas sem a cruz. Eles querem os milagres, mas não querem a renúncia. Querem a prosperidade, a saúde, mas não querem arrependimento. Então, a gente precisa calcular o preço do discipulado e ver se a gente está disposto ou não a seguir Jesus. Eu vou precisar abrir mão de quê para seguir Jesus de verdade? Não dá para optar por Jesus e sair arrastando comigo toda a minha velha natureza. Não tem como. A gente tem a possibilidade então de escolher, porque Jesus ele não impõe esse caminho para ninguém. Muito pelo contrário, é interessante a gente observar que Jesus começa uma chamada condicional. Lembra que a gente leu no início? Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim. Ele disse se alguém quiser. A escolha então sempre vai ser nossa. Então a gente percebe que a soberania de Deus, ela não violenta, ela não afronta a nossa vontade humana. Eu vou então se eu quiser. O discípulo, ele segue as ideias do mestre, ele imita os exemplos do mestre e ele dá continuidade então ao trabalho do mestre. E ele se parece com o seu mestre, ele tem a marca do mestre, ele tem o cheiro do seu mestre. Por quê? Porque ele anda
com o Mestre e tem um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro com Ele. E isso é uma verdade. Você se lembra do que aconteceu na noite em que Jesus foi levado, preso lá para o Sinédrio? Pedro, ele estava sentado fora do pátio. Então, por 2 vezes, ele já havia negado Jesus, dizendo que não o conhecia. Na terceira investida, algumas pessoas se aproximaram de Pedro e disseram assim: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Isso está lá em Mateus 26, 73. Então, olha que interessante. Pedro, ele foi reconhecido, não foi pelas vestes, pelo tipo de cabelo, não foi. Ele foi reconhecido pelo modo, pelo seu modo de falar, porque ele falava como o seu mestre. Ele se parecia com o seu mestre no seu jeito de falar. Será que o meu modo de falar, será que o seu modo de falar, de se vestir, será que o meu modo de tratar os meus funcionários, de lidar com o dinheiro da empresa em que eu trabalho, será que o meu testemunho está revelando um caráter comprometido com Cristo ou está denunciando uma vida longe dele? Será que o meu testemunho está revelando que eu sou um fã ou que eu sou um discípulo de Cristo? A gente precisa parar para pensar. Então a gente viu no texto que a gente leu lá no início, que uma das condições para seguir Jesus, então, é negar-se a si mesmo. Mas isso não significa uma aniquilação pessoal, mas significa, sim, uma rendição total à vontade de Deus. Negar-se a si mesmo não significa negar as coisas materiais, mas sim entregar-se inteiramente a Cristo e compartilhar da humilhação e da morte dele. Então, se eu quero seguir Jesus, eu preciso então fazer o quê? Abandonar a minha velha natureza, o meu velho eu, o meu velho homem. Os fãs de Jesus, eles admiram os seus milagres, as suas curas, o seu testemunho, mas quando são confrontados a deixar a vida que eles levavam, então eles não querem mais, eles simplesmente desistem, eles acham isso pesado demais. Então, você quer seguir Jesus? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa deixar o velho homem, deixar a velha natureza para trás. Então, não se assente mais na roda dos escarnecedores, como está lá no Salmo 1. Se você não pagava suas contas, faça isso agora. Devolva o que você pediu emprestado. Não traia mais a sua esposa, não traia mais o seu marido. Abandone a mentira. Pare de trapacear. Deixe a pornografia da internet. Então, eu preciso deixar o velho homem para trás, deixar esses pecados para trás e seguir a partir de agora com Cristo, uma nova vida, um novo homem. Mas o fã, o admirador de Jesus, ele diz assim: ah, Senhor, aí não vai dar não. Não dava para o Senhor pedir coisas mais fáceis para mim? Eu quero te seguir, mas eu quero continuar levando a minha mochilinha com as minhas coisinhas antigas, com os meus pecados de estimação. Vocês se lembram da parábola do jovem rico? Está lá em Mateus capítulo 19, de 16 a 22. Aquele jovem queria seguir Jesus, ele admirava Jesus, mas o que Jesus pediu para ele não pôde fazer, porque ele não era um discípulo, ele era só um fã, ele era só um admirador de Jesus. Os discípulos, eles estão dispostos a renunciar, a perder, a abandonar a sua vida antiga para experimentarem o novo de Deus. Além de negar-se a si mesmo, o texto que a gente leu fala de tomar a sua cruz. Tomar a cruz, o que é isso? É escolher o caminho de sacrifício, o caminho de morte. Mas essa morte, ela fala da morte do velho homem, do velho eu, da nossa velha natureza. É fazer morrer, então, as nossas vontades. É a gente abandonar o pecado de verdade. E só o discípulo é capaz de tomar essa decisão. O fã não é capaz de fazer isso. Jesus Cristo sabia que o reino de Deus não poderia ser instaurado com admiradores, com fãs, porque os admiradores, eles não estavam querendo um Messias divino, eles queriam
apenas um ídolo humano que pudesse resolver os problemas econômicos, sociais, políticos deles. Mas Jesus tinha uma missão muito maior, que incluía a cruz, o amor, a doação, a salvação do mundo inteiro. Para isso ele então não escolheu fãs, ele escolheu seguidores, ele escolheu discípulos, ele escolheu a mim, ele escolheu a você. Jesus não busca admiradores. Na leitura dos evangelhos, a gente vê que Jesus, ele andava sempre cercado por muitas pessoas. E no meio da multidão havia enfermos, pessoas carentes, religiosos, incrédulos. E muitos iam até Jesus, mas ficavam só na multidão, como curiosos, como espectadores dos milagres, mas não se dispunham a ter um encontro pessoal com Jesus. Essas pessoas, então, elas se contentavam em seguir Jesus de longe, porque elas não queriam se envolver, elas não queriam se comprometer. Elas estavam ali em busca dos milagres, das curas, não queriam comprometimento com Jesus. É por isso que Jesus não tinha grande expectativa nessas multidões. Ele não esperava nada daqueles que viviam na multidão, na plateia, como espectadores. Jesus tinha expectativas nos seus discípulos, mesmo com as suas limitações, com as suas falhas, com a falta de habilidade deles para lidar com algumas questões. Jesus ainda assim tinha expectativa nesses discípulos. Jesus tinha expectativa naqueles que foram chamados e que aceitaram o seu convite para segui-lo. Jesus sabia então que, apesar deles não serem perfeitos, cada discípulo tinha um grande potencial para ser instrumento missionário a serviço do reino de Deus. Eu creio que o clamor de uma multidão não chama tanto a atenção de Deus quanto o coração de um discípulo que busca a Deus com sinceridade. Jesus vivia cercado por milhares de pessoas que estavam ali na multidão, mas só os 12 seguiam Jesus de verdade. Você se lembra do milagre da multiplicação dos pães? 5.000 homens mataram a sua fome ali, com aquele milagre, com aquele pão físico, mas poucos se alimentaram do pão vivo. Poucos ali se alimentaram da palavra de Deus. Muitos então eram fãs, mas 12 eram discípulos. Jesus não quer um fã-clube e ele nem está interessado em admiradores. Mas hoje, infelizmente, o que a gente tem visto são pessoas buscando espetáculos, buscando shows, buscando entretenimento. Elas admiram Jesus e até dizem assim: ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Elas admiram Jesus, são fãs de Jesus e por isso elas continuam vivendo as suas vidas vazias, improdutivas, infrutíferas, vidas estéreis, porque elas nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Então elas continuam sendo fãs, continuam sendo meros admiradores de Jesus. Eu já vi muitas pessoas que visitam algumas igrejas e ficam maravilhadas e fazem 1000 elogios. Que ensinamentos bonitos vocês têm, como seria maravilhoso se mais pessoas soubessem disso. Que música inspiradora que vocês tocaram aqui, eu me senti perto do céu, os anjos estavam aqui cantando com vocês. Outros dizem assim, gente, era disso que eu estava precisando, eu quero conhecer mais. Mas na hora de negar-se a si mesmo, na hora de cumprir essa condição, na hora de deixar o velho homem para trás, na hora de deixar de ser fã para se tornar um seguidor, elas desistem, como fez lá aquele jovem rico. O admirador, ele fica então empolgado, ele fica entusiasmado com a possibilidade de seguir Jesus. Mas quando Jesus diz para ele que tipo de relacionamento ele deseja, então o que o admirador faz? Ele desiste, porque ele não está disposto a fazer sacrifícios, ele não está disposto a renunciar nada pelo seu ídolo. O fã, ele nunca abandona nada pelo seu ídolo. Então aqui fica uma pergunta para você e para mim. Até que ponto eu e você estamos prontos, estamos dispostos a deixarmos de ser simples fãs de Jesus para nos tornarmos seus discípulos? A gente sabe que o fã, ele é um admirador entusiasmado, como a gente falou.
Vocês já viram como são os fã-clubes dos artistas? Vocês já viram fãs que ficam acampados por dias seguidos na porta do hotel do seu ídolo? Eles enfrentam sol, eles enfrentam chuva, calor, frio, tá tudo certo para eles. Só para esperar por um tchauzinho, por um aceno do seu ídolo. Ou então, fãs que ficam dias e dias numa fila, no relento, só para poder comprar o ingresso para o show do seu ídolo. Olha só o que eles são capazes de fazer pelos seus ídolos. É muita empolgação. Só que tem um detalhe, o fã, ele faz loucuras pelo seu ídolo, ele declara o seu amor por ele, mas ele não quer se comprometer. Ele segue e persegue esse ídolo, mas só enquanto for conveniente para ele. Porque se ele se decepcionar ou se ele chatear com o seu ídolo por qualquer motivo, então ele desiste dele. Ele bloqueia, ele exclui, deixa de seguir. Na verdade, ele faz isso porque ele não tem compromisso com o ídolo. Então, quando ele se cansa ou quando ele se chateia com alguma coisa ou quando esse ídolo já não é mais tão importante, ele desiste desse e vai procurar um outro. Eu me lembro da história de um ator muito famoso que foi assaltado e nesse assalto ele foi baleado e todo o sistema nervoso dele ficou comprometido. E hoje em dia ele não consegue nem falar direito. Quando isso aconteceu, ele estava no auge da carreira dele, mas do dia para a noite ele perdeu todo o seu prestígio, ele perdeu o seu sucesso, ele perdeu toda a sua fama e também todos os seus fãs. Então não ficou nenhum, nem para contar a história. Mas a vida do fã, ela também não é fácil, porque ele está sempre na multidão. Ele sabe tudo a respeito do seu ídolo. Ele sabe qual a cor preferida do seu ídolo, ele sabe o que o ídolo come no café da manhã, ele sabe quantos filhos ele tem, quantas vezes ele já se casou, se ele dorme virado para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas ele não tem um relacionamento com esse ídolo. Então, apesar de ser tão interessado na vida do seu ídolo, ele o segue sem ser notado, sem ser visto. Ele está sempre ali no anonimato, no meio de milhares de outros fãs que estão ali suplicando, implorando por um pouquinho de atenção. O fã, então, ele se contenta com muito pouco, ele se contenta com o superficial, ele se contenta só com um aceno, só com uma selfie, só com um tchauzinho. E da mesma forma que o fã não se compromete com o seu ídolo, esse ídolo também não quer saber de compromisso com esse fã, não quer se envolver com ele. O seu ídolo não sabe e nem quer saber onde ele mora, se ele está passando por alguma dificuldade, por algum problema de saúde, se ele tem contas para pagar, se ele perdeu o emprego, se ele está em depressão. Então é uma relação só de conveniência, não tem compromisso, não tem intimidade nessa relação, é uma relação superficial. Mas o discípulo, ele não se contenta com o raso, com o superficial, ele quer mais e mais e mais do mestre, ele anda com o mestre, ele tem intimidade com o mestre e por isso, então ele não precisa implorar a atenção do mestre. Ele está ali todos os dias aprendendo, andando com o mestre. Então ele não precisa implorar por alguns segundos na presença dele, porque ele tem acesso direto à presença do Pai. Graças a Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos nos achegar com confiança à presença do Pai. A gente não precisa mendigar nada, a gente não precisa suplicar, nós temos acesso direto à presença do nosso Pai. Certa vez Jesus estava ensinando na sinagoga lá de Cafarnaum e os judeus que estavam ali ficaram escandalizados com ele porque ele disse: "Eu sou o pão que desceu do céu e quem comer este pão viverá eternamente." Então eles começaram a murmurar por causa dessa declaração de Jesus. E diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram assim: "Esse discurso é muito duro." Então, por causa disso, muitos dos que estavam ali abandonaram Jesus, já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, "Por acaso vocês também não querem ir embora?" Então Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu
és o Santo de Deus. Olha que resposta linda. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem alento, só o Senhor tem sustento, só o Senhor tem provisão, só o Senhor pode me dar alegria, a paz que excede todo o entendimento. Só no Senhor todas as minhas necessidades são supridas. Para quem iremos nós? Será que a gente também está desistindo da caminhada com Jesus por achar que o discurso dele é duro demais? Muitos que estavam ali, eles podem ter pensado assim: eu até queria seguir Jesus, mas isso que ele está me pedindo é difícil demais, isso não dá para mim. Muitas pessoas começam a seguir Jesus, mas desistem no meio do caminho porque acham que o discurso dele é duro demais, como a gente falou. E talvez o discurso de Jesus para você hoje seja o seguinte: você precisa de mais santidade, você precisa viver um namoro santo, você precisa deixar a fofoca, você precisa abandonar esse site de pornografia que você tem visitado. Você precisa deixar esse vício, você precisa ser mais humilde, você precisa aprender a perdoar, você precisa deixar a arrogância, você precisa deixar o orgulho. Talvez esse seja o discurso duro de Jesus que a gente esteja ouvindo. E por isso, muitas vezes, a gente tem relutado em seguir, porque a gente sabe que precisa abandonar, que precisa deixar isso para trás, para seguir, como eu falei, uma nova vida com Cristo. Mas, como aqueles que foram embora, a gente então está preferindo desistir e voltar para o posto de fã, para o posto de meros espectadores, de meros admiradores. Porque nesse posto, nesse lugar, nessa posição de fã, ninguém pede envolvimento, não se pede compromisso, não se pede renúncia de nada, não tem cruz. Eu posso levar então a minha vida do jeito que eu quiser. Eu posso ler a Bíblia do meu jeito, ou seja, de uma forma seletiva. Você sabe como que é ler a Bíblia de forma seletiva? Eu escolho o que eu quero seguir e o que eu não quero seguir. Eu só vou seguir aquilo que eu achar interessante. O que eu não achar interessante, eu vou descartar. Essa é a forma que muitas pessoas têm lido a Bíblia, dessa forma seletiva, escolhendo aquilo que quer fazer, aquilo que quer seguir e aquilo que não quer. Nicodemos, ele foi um admirador de Jesus. A história de Nicodemos está no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Apesar do risco para a reputação dele, ele correu um risco para a reputação dele, Nicodemos, ele foi só um admirador. Mas José de Arimateia, ele foi mais que um admirador de Cristo. Ele se envolveu com a causa de Jesus. Ele participou da história do Mestre. Ele não teve medo de se envolver. Ele se comprometeu. Essa história está em Mateus, capítulo 27, de 57 a 60. Depois você dá uma conferidinha lá. Faça um paralelo, faça uma comparação entre a história de Nicodemos e a história de José de Arimateia. Então, diante de tudo isso, a gente se pergunta assim: será que eu sou um fã de Jesus ou eu sou um discípulo dele? Eu tenho seguido Jesus de perto ou eu tenho seguido Jesus de longe? Eu tenho me contentado com o raso? Assim já está bom, já estou lendo a Bíblia, eu gosto de ouvir louvores, já está bom, só até aqui já está bom. Será mesmo que no raso já está bom? Ou eu quero mergulhar mais e mais profundo, mergulhar mais nas águas do Espírito? Será que eu tenho me contentado só com as experiências e com os milagres que acontecem na vida do meu irmão? Ou eu quero experimentar também uma vida nova com Cristo? Eu tenho me comprometido com o reino de Deus ou eu tenho preferido andar a uma distância segura para não me envolver demais? Será que eu tenho sido o bom samaritano para o meu próximo ou eu tenho passado de largo? Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso andar com Ele, para me parecer com Ele. Eu preciso ter, então, experiências com Ele. Eu não preciso ficar vivendo das experiências do outro, dos milagres do outro. Eu posso ter as minhas próprias experiências com Jesus e eu preciso dessas experiências. Então, antes de passar pelo vale da sombra da morte, Jó, ele era apenas um admirador do Senhor. Mas depois de uma experiência profunda com Deus, só depois de experimentar aquelas perdas tão terríveis que ele experimentou, foi que ele pôde dizer assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas hoje os meus olhos podem te ver. Então o vale, ele trouxe para Jó intimidade com Deus. O vale fez com que Jó experimentasse o amor de Deus. O discípulo, ele pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas ele nunca passa sozinho. Isso é o que garante o salmista Davi quando ele disse lá no tão famoso Salmos 23, lá no versículo 4, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha a segurança do discípulo de saber que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali com ele. Ele vai atravessar segurando na mão do Senhor. Quer mais uma promessa de Jesus para os seus discípulos, para mim, para você? Ele disse assim: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa é linda e ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Então, o discípulo, ele tem a garantia da presença do Senhor com ele todos os dias, seja nos dias bons, seja nos dias maus, seja nos dias felizes, seja no dia da má notícia, até a consumação do século. Essa é a garantia que o discípulo tem, a garantia da presença do Pai com ele. O admirador, então, ele não tem esse privilégio, porque ele segue Jesus apenas de longe. Max Lucado, ele disse assim no seu livro chamado Moldados por Deus, ele disse assim: siga Jesus de longe e você o negará, mas siga Jesus de perto e você subirá a montanha com ele. Pedro, quando ficou com medo de ser pego pelos perseguidores de Jesus, ele começou então a seguir Jesus de longe. Ele estava assustado, ele estava com medo. Ele ficou então apenas como espectador de toda aquela cena cruel. Ele não se envolveu, ele ficou com medo de se comprometer. E logo depois, ao ser interrogado se ele era um daqueles que andavam com Jesus, ele então negou Jesus por 3 vezes. Então você quer uma dica? Siga Jesus de perto, porque se você seguir Jesus de longe, o seu amor por Ele vai acabar se esfriando. Siga Jesus de perto, porque se você seguir Jesus de longe, você nunca vai ter intimidade com Ele. Siga Jesus de perto, porque se você seguir Jesus de longe, você nunca vai conhecer os segredos do coração. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E a estes que o buscam, Ele fará conhecer, Ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, Ele dará a conhecer os segredos do seu coração. A estes, aos discípulos. Então, siga Jesus de perto e você terá tudo o que Ele preparou para aqueles que o amam. Siga Jesus de perto e você vai participar com Ele das bodas do Cordeiro. Siga Jesus de perto e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Siga Jesus de perto e você vai receber a coroa da vitória. Jesus te chamou e me chamou para sermos discípulos dele, para segui-lo de perto. O discípulo de Jesus é aquele que vai até o fim. Lembra de Paulo falando que eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. E o discípulo, ele vai até o fim. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: o fã de um astro pop, ele ouve as batidas da música através das caixas de som. O discípulo, ele reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus e ouve as batidas do coração do Mestre. O fã, ele se suja ao enfrentar um gramado lamacento do estádio para assistir ao show do seu ídolo. Mas o discípulo, ele tem os seus pés lavados pelo Messias e assim ele tem parte com ele. O fã, por muitas vezes, ele é suportado, ele é tolerado pelo seu ídolo. Mas o discípulo, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, ele é amado pelo Pai. O fã, ele é um simples admirador, mas o discípulo é um eterno filho de Deus. Então, admirador ou discípulo? A escolha sempre será nossa. Amém? Essa foi a mensagem de hoje e se você gostou, compartilhe então com seus amigos, dê o seu like, se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.